Bom dia, boa tarde, boa noite, zonáticos. Eu sou Yuri Andrade, ao meu lado aqui, Dudu Machado, setorista e, claro, apresentador, comentarista do Zona Mista. Boa tarde, Dudu. E Fala, aí, minha meu irmão? galera, tudo beleza? Beleza, Yuri? Pois é. Mais um noticiário do Vitória. Todo dia, toda semana, toda hora tem coisa acontecendo e claro que a gente ia voltar para continuar Claro, falando sobre tudo do Leão, né? Tem gente que está sendo emprestada, gente que está renovando o contrato, o jogador chegando oficialmente, dessa vez assinando contrato, gente que vai aumentar salário aí, enfim, muita coisa, muita coisa. muita coisa a se Comece você falar, né? logo, velho. Perfeito, tem muita informação. Hoje é segunda-feira e a gente está sempre fazendo o plantão ZN, o plantão Zona Mista, ZM, perdão. E é isso. A gente vai começar primeiro com quem está saindo, não é, Dudu? Eu acho Boa. que as joias da base, primeiramente, Gabriel Santiago rescindiu com o Vitória, ele que tinha contrato até o final do ano que vem, ele rescindiu com o Vitória e assinou com o Figueirense por 2 anos, tá? Gabriel que foi importante na nossa jornada para a Série C, eu ainda vou soltar uma paradinha aqui, eu estudei com o Gabriel, eu sempre achei ele um craque de bola, tá? Ele é um ótimo jogador canhoto, um ótimo ponta também, e eu acho que o serviço prestado a ele, até sendo jogador da base, uma joia nossa, foi interessante, né? Eu acho que também não tinha muito interesse em continuar nos próximos anos, até porque o sarrafo subiu e eu acho que ele fez uma boa opção em ter ido assinar com o Figueirense por 2 temporadas, tá bom? Outro que saiu também do Dibs foi ele, Marco Antônio. Dessa vez ele foi emprestado ao Londrina, certo? Marco Antônio que tem contrato até o final de 2025, né? Acredito que não sei, né? Se ele fizer uma boa temporada pelo Londrina, possa ser que ele renove. Mas Não, acredito que sim. vai ser assim, um empréstimo e com fim de contrato também. Ele que ainda faz parte do plantel do Leão, como eu disse anteriormente, né? Outro que se despediu foi o nosso querido Luan Santos, né? Que voltou ao São Paulo, volante mordedor. Eu gostei muito da temporada do Luan, apesar de não ter sido titular absoluto, ainda mais nessa reta final de brasileiro. Só que a gente já está trazendo outros reforços, já está renovando também com outros volantes mordedores. E é isso que nosso querido Dudu Machado vai trazer agora para a gente, né, Luiz? Principalmente aí falar logo das renovações, né? A gente tem duas renovações de contrato aí oficiais que saíram essa semana. A primeira de todas foi a do Cáceres, que a gente falou no último vídeo aí. Primeira renovação oficial. E agora, essa semana, mais duas renovações, né? Primeiro, William Oliveira renovou e também o Carlos Eduardo. Por que eu estou colocando aí os dois no mesmo balaio? Pelo seguinte, os dois aí estão renovando até o fim da temporada 2025, então os dois vão jogar aí o ano inteiro. O Carlos Eduardo, a renovação dele era automática, era uma condição contratual. Se o Vitória ficasse na Série A, o Carlos Eduardo automaticamente teria seu contrato renovado no Vitória. Foi o que aconteceu. Então ele terá o contrato renovado, como já teve. E o William Oliveira, que já era um desejo de ficar, a gente já tinha feito aquela lista, né, há um tempo atrás, dos 5 nomes que renovariam. Faltam poucos aí ainda que a gente falou realmente sair, já foram 3. Essa semana aí com certeza vão sair mais nomes de atletas renovando com o Vitória. E até agora aí termos que a gente já esperava, né? Realmente coisa básica, que iria renovar mais uma temporada, que até já estava previsto nos contratos desses jogadores, né? Gostei dessas renovações, acho que são caras Sim. importantes, assim. Jogadores importantes para O William Oliveira, a gente já tinha citado antes no último plantão ZM, né? Ele foi importantíssimo, apesar de ser um primeiro volante. Gosto também dele jogando como segundo volante. Foi um dos artilheiros no início do ano. Acho que foi a temporada mais artilheira da carreira dele. Eu acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Né? Então, ele sim foi importante para o Vitória. E como a gente vai ter 5 competições no ano de 2025, acho interessantíssimo a gente compor o elenco. E claro que ele foi extremamente útil. Mesmo caso do sim, nosso sim. querido Carlos Eduardo, que apesar de eu não achar ele tão bom tecnicamente, né? Mas ele é um jogador raçudo e vem aí para compor o elenco também. Dudu, a gente Ele fez sabe no jogar. último, a gente fez no último Zona Mista um tier list, né? Com as renovações, com as composições de elenco do Esporte Clube Bahia, né? Essa terça Perfeito. a gente vai apresentar o Zona Mista com Caio Leone, comentarista, Sim. enfim. E a gente vai fazer um tier list do Vitória nessa terça, tá? Aproveitando já esse gancho para Aí chamar sim. vocês da torcida rubro-negra para comparecer ao Zona Mista amanhã às 20 horas. Mas ainda tem mais notícias. Fala aí, Dudu. Aí, Vamos lá, nosso velho. Caio Leone aí Temos amanhã. aí agora. Aí, pronto, beleza.
Amanhã a gente vai estar com o Caio mais uma vez, um cara que a gente gosta muito de conversar, tem boas informações. É sempre bom estar com essa galera que sabe o que fala e tem propriedade, né? Falar agora de quem tá vindo, né? Claudinho, é primeiro dos 3 nomes que a gente tinha citado já a fechar com vitória, né? A gente sabe que são 3 que estão mais acertados, vamos dizer assim, que era o Claudinho, o Ronald, que jogou no Criciúma esse ano também, só que ele é do Fortaleza, e o Zé Marcos, né, zagueiro do Juventude. Claudinho foi o primeiro a fechar com condições interessantes, que eu acho que era o que o Vitória estava esperando mesmo assim de negócio, sabe? Um negócio que girou na casa dos 5 milhões de reais, realmente um valor ok para o que o time procura, para o que o time propõe financeiramente, e um cara com números interessantes. O Claudinho, eu gosto dele. Ele sempre esteve no Criciúma, né? Vai ser a primeira vez na carreira que ele vai estar saindo do Criciúma. Ele é da base do time de Santa Catarina, subiu para o profissional em 2021 e desde então está rodando lá no Criciúma, e agora que o time foi para a segunda divisão, né? Foi rebaixado, teve essa oportunidade de continuar disputando aí o campeonato da primeira divisão, não só a primeira divisão, como também Copa Internacional, a Sul-Americana, vestindo a camisa do Vitória. Ele foi muito participativo esse ano no Criciúma, de 34 jogos que ele jogou aí, que ele foi escolhido, escalado, né? 34 jogos, ele foi titular em 23. Ele só tem um detalhe que o pessoal reclama bastante. Qual é o caso? Ele é novo, ele tem 24 anos, o que é muito bom, mas ele tem um defeito que pega bastante, véio. Ele cansa muito. O físico dele compromete, é comprometido. Não é que ele tem um problema, é que realmente ele tem que melhorar o físico dele, porque a média de tempo que o Claudinho consegue jogar uma partida de futebol é 60 minutos. Então imagina você ter um lateral direito de 24 anos que joga 60 minutos. Você força o seu técnico a fazer uma substituição recente no segundo tempo. Com 15 minutos de jogo, o Carpinha tem que mudar, porque ele não vai aguentar. A gente via isso também até com o próprio Raul Cáceres, né? Mas Raul Cáceres tem 34 anos. Muitas das vezes o Leco entrava no meio da partida justamente pelo cansaço de Cáceres, que estava jogando como ala ali, sempre indo e voltando, indo e voltando. Mas é um jogador de 34 anos, né? É incomum a gente ver um jogador de 24 anos. O que a gente viu esse ano, por exemplo, foi Janderson, que tem 24 também, e estava bastante cansado em alguns jogos, né? Isso tem que ser trabalhado bastante, a parte física, até porque Carpini, eu não sei o time de 2025, mas o time de 2024 exigia muito do físico, justamente pela pressão que eles faziam no campo de defesa do adversário, sabe? Sim, sim. E eu acho interessante essa contratação de Claudinho também, do Divis, porque a gente vai tirar esse título de jogador mais caro da história de Janderson, né? Perfeito. Pelo menos espero muito que o Claudinho faça uma ótima temporada, tá bom? Mas a gente já tira isso de Janderson, porque Claudinho foi 5,100. Tá bom? Sim. Então, já tirou de Janderson aí. Mas continue, Dudu. Mas creio que ele vai fazer uma boa temporada, porque ele ajustando essa questão do físico, porque ele foi, o valor dele, eu estava dando uma pesca aqui no meu caderno, foi exatamente, ele superou o Janderson, porque foi exatamente 5 milhões e 100 mil. 5,1 milhões de reais, né? Então ele já superou. O Vitória comprou aí 60% dos direitos dele, né? 60% do passe. Para pertencer ao Vitória, se o caso for vendido aí, 40% ainda deve ao Criciúma, que é o time formador, e ainda mais o Vitória não comprou 100%, né? 60% do passe. Perfeito. Mas o único detalhe dele mesmo, para mim é esse. Para mim é esse aí. É o tempo que ele joga, porque 60 minutos de 90 eu acho que é pouco. Ele tinha que aguentar o jogo todo. Mas ele é jovem, pode se corrigir isso também. Eu vejo com bons olhos essa contratação. Eu acredito que vai se corrigir. Eu acredito que vai se corrigir, inclusive. Acho que consegue. São dados a gente tem que trazer aqui para a torcida, não é? Porque muita gente também está muito empolgado com o Claudinho, justamente por ser um jogador jovem. Foi destaque do Criciúma no ano passado, né? Muita gente foi atrás dele. É perfeito. Muitos times de Série A. Ele iria continuar na Série A de qualquer forma ano que vem. Sim, sim. E a gente venceu essa concorrência. Então, realmente, é uma contratação para a gente ficar de olho, que pode render bons frutos também para o Vitória nos anos seguintes, né? Sim. Enfim, vamos falar desse jogador aí. Rapaz. Você então, viu que nosso querido Fábio Mota falou na entrevista de cola, Dudu? Passa isso. Velho, vi. Não tenho opinião formada sobre ainda, mas vi. Eu quero que você rasgue logo aí para ver se eu concordo com você. Pode rasgar aí. Eu não achei interessante não, irmão. Até pelo preço da multa, o cara estipular um preço. Eu acho que, infelizmente, o Fábio Mota às vezes fala demais.
É um presidente que já se mostrou prestativo. Gosto muito da organização dele como time, da administração dele mesmo, do Vitória, onde a gente paga em dias, enfim, entre várias outras coisas que ele faz de maneira positiva, mas falar demais é uma coisa negativa da gestão dele. Ele queimou a língua de muita gente, né? Ano Sim, passado e esse sim. ano, com as suas previsões, mas falar que Wagner Leonardo seria vendido por 5 milhões de euros, eu acho que não é interessante, até porque desvaloriza esse jogador que, para mim, vale muito mais do que só 30 milhões de reais, tá bom? Um jogador jovem, um jogador promissor e um jogador que foi um dos melhores zagueiros da Série A do ano passado, jogando por um time que começou com uma das piores defesas do campeonato, certo? O Então, destaque é para esse. mim, essa é a minha opinião. Wagner fala, Fábio fala demais, tá? A gente só passou um vídeo aí que eu acredito que a gente vai soltar, que Wagner é um dos maiores salários hoje do Esporte Clube Vitória, né? Devido a um contrato, devido a ele fazer realmente, como eu posso dizer, Dudu, me lembra? Atingir metas, né? Atingir metas do contrato, certo? Os Hoje, gatilhos contratuais. os gatilhos contratuais perfeitos. Hoje ele recebe quase o dobro do salário do ano passado, do maior salário, enfim. Mas é isso, fala aí, Tem Dudu, isso, o que tem você isso. acha? Então, assim, duas coisas. Primeiro, a gente tem essa notícia que a gente soltou, exclusiva nossa, que é o salário de Wagner renegociado, que para 2025 aí, basicamente, o salário de Wagner Leonardo vai ser o maior salário do Vitória. Hoje, se a gente pegar a folha do elenco de 2024, o salário de Wagner do ano que vem vai ser praticamente 2 vezes maior do que o maior salário da folha do Vitória de 2024, que por acaso era o salário de Jean Mota, né? Um jogador que, no fim das contas, jogou muito. Vai ser emprestado aí, inclusive, né? Enfim. Mas recebia em dia e recebia um grande valor em dia. Wagner agora vai estar ganhando praticamente 2 vezes mais, por conta justamente dessas metas, desses gatilhos contratuais atingidos, né? E essa questão que Fábio solta, assim, né? Que venderia por 5 milhões de euros, tal, 31 milhões de reais. Por mais que eu também acho que ele vale mais, agora é um valor que hoje para o Vitória faz diferença. Se ele conseguisse vender por um valor desse aí, já faz uma diferença boa, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a reunião do conselho, que a gente vai ter noção como um valor desse hoje no Vitória faz uma grande diferença. Mas para mim o ponto maior foi uma coisa que eu discuti até no vídeo mais cedo, sobre esse salário, que é assim, pô, será que o Vitória consegue bancar esse salário de Wagner, que eles têm que cumprir? Porque é muito mais alto, velho. E querendo ou não, ele é um zagueiro, né? Por mais que ele seja um jogador muito importante do elenco. Mas é um zagueiro. E é uma grana realmente alta. Aí eu tenho minhas dúvidas se o Vitória consegue realmente bancar esse salário o ano todo, assim, sabe? Eu acredito, Dudu. A gente não está botando aqui na mesa se ele merece ou não esse salário, porque eu acredito que ele merece bastante. Exatamente. Ele merece com certeza. Inclusive, ele merece tanto que ele atingiu metas para ele conquistar esse salário. Entende? Exatamente. Só que a discussão aqui é se o Vitória vai conseguir pagar o ano inteiro. Eu acredito que sim, até porque essa que você vai falar melhor Sim, agora vai trazer um pouco desse orçamento do Vitória para 2025, né? perfeito. Então, hoje à noite, agora às 6 horas, vai acontecer a reunião do Conselho Deliberativo do Vitória, né? Como é que funciona isso aí? Acontece todo ano, para quem tem gente que já está acostumado com isso aí, senão a gente faz questão aqui de reexplicar. O Conselho, agora nessa segunda semana, praticamente do mês de dezembro, é reunido para discutir sobre o planejamento da próxima temporada e, principalmente, acima de tudo, que todo mundo sabe que eles estão indo lá para isso, discutir sobre o orçamento da temporada, né? A reunião começa às 6 horas, tem que estar com 1/3 dos conselheiros, né? Aí eles esperam até às 7, se até às 7 não tiver 1/3, faz a votação e a discussão com quem estiver lá mesmo. Enfim, o valor que o Vitória está pedindo para esse ano é de 300 milhões de reais. Para o ano. É isso que eu estou querendo fazer a galera entender. 300 milhões de reais seria o orçamento anual do Vitória para a temporada 2025, é o valor que está sendo pedido. Se o Vitória vende Wagner Leonardo a 31 milhões de reais, fazer uma divisão rápida aqui, a gente está falando basicamente de 10,33% do nosso caixa anual. Vender hoje um jogador por 30 milhões de reais, o Vitória está falando que tem
está ganhando aí em uma única venda mais de 10% do seu caixa do ano. Então isso traz para a gente um choque de realidade. Teve uma discussão que eu estava tendo com uns amigos meus lá do Peleja, o canal Peleja, que é um canal que faz aquela pegada meio história do futebol, aquela discussão social, um ótimo canal. que ele falou sobre assim, eles têm um vídeo muito bom, que é como a transferência de Neymar mudou a questão das transferências de futebol no mundo inteiro. É um efeito dominó gigantesco, que eu não vou discorrer aqui agora, senão o vídeo vai ficar com meia hora. Mas, basicamente, hoje, no mundo da bola, a galera, eu vou usar um termo aqui, a galera inventa preço. Inventa preço, entenda. Se para você, o seu celular vale R$300, você vai vender ele por R$300. Mas você sabe que ele vale 150, por exemplo. Eu não estou falando que é o caso de Wagner, não. Mas, por exemplo, o Cuiabá pede para o Isidro Pita 38 milhões de reais. O Bahia estava na jogada, o Bahia tem esse dinheiro para pagar, mas achou que o cara não vale esse dinheiro. Desistiu. O Vitória não teria como pagar esse valor. Desistiu. Então, assim, hoje, no futebol, a gente trabalha tudo com cifra muito alta, né? Hoje é savana de leões, né? É quem dá mais, quem tem mais dinheiro tá mandando. Então, hoje, para a gente estar na Série A com um orçamento de 300 milhões, é, mais uma vez, operar um milagre. Claro que eu acho que o Vitória vai ter um planejamento muito melhor do que o desse ano, porque todo time que sobe, a missão primeiro é ficar. Então, agora já tem o Vitória está nesse ritmo de custo-benefício, que é o certo a se fazer hoje, que a gente tem, que é jogadores baratos que joguem bem, é o que a gente precisa. E hoje você sobreviver na Série A com 300 milhões. Eu fiz esses números aqui só para gente ter noção. O quão milagroso isso é, o quão isso é difícil. O quão isso é realmente difícil. Porque hoje, meu irmão, o negócio é quem tem mais coloca na mesa. Muita gente, o Vitória soltou recente, agora esse sábado, um documentário, né? E o próprio Fábio Mota falou um pouco sobre como é jogar com esse orçamento na Série A. Porque o Vitória foi o quarto menor orçamento da Série A, perdendo só para todos os outros times quase rebaixados, né? Criciúma, Atlético Goianiense, e um dos poucos que ficou foi o Juventude, e em quarto o Vitória, certo? Que possivelmente esses quatro eram fortes candidatos a rebaixamento também. Então, muita gente discute também, eu também gosto dessa discussão, se era necessário um documentário ou não, mas, como você falou, realmente operamos um milagre a partir de que saímos da Série C para a Série A e conseguimos nos manter com o quarto menor orçamento do Brasileirão, certo? O futebol mudou muito. Perfeito. No mais, sobre o conselho, realmente é isso. Imagino que esse valor seja aprovado sem grandes problemas, e aí vamos em busca de mais um ano, né? 12 contratações, média de isso, meu irmão. Custo já veio uma, né? Já veio uma. Valor legal, já superou o Janderson no valor. E é isso aí, velho. É isso aí, mais um ano de fé aí, 12 contratações para fazer, esperamos que acertem. É isso. Essa primeira aí. Inclusive, amanhã, Zona Mista, às 20 horas, tá bom? Não percam, Caio Leônio, amanhã vai ter o tier list também. E sempre que a gente puder, sempre que vier notícias, estaremos aqui para deixar você informado, tá bom, Zonático? Tamo junto, valeu, falou e até amanhã às 8 horas. Valeu, galera.